O que eu vou mostrar aqui para vocês agora? É sobre a intensidade do exercício. E por que eu estou falando nisso? Porque existem algumas variáveis associadas ao exercício físico. Então, por exemplo, você tem lá... Lembra que eu falei que a atividade física é diferente de exercício físico? Atividade é se manter ativa, tomar banho, trocar de roupa, ir até a cozinha, ir até a padaria. O exercício físico é quando você faz um planejamento. Então você vai falar assim, eu vou fazer 1 hora de atividade física e eu vou treinar primeiro isso, depois eu vou fazer aquilo, eu vou fazer esse exercício nessa intensidade. Em outro cenário, você pode falar assim, eu vou fazer esse exercício na segunda e na terça, esse aqui eu vou fazer somente no sábado. Esses termos, na verdade, são termos técnicos, que é, por exemplo, o volume de treino, a intensidade do treino. E dentro dessas variáveis, a principal variável associada à queima de gordura é a intensidade do treino. Então é isso que eu quero passar aqui para vocês, para você sair com esse conhecimento. A nossa intensidade, a intensidade do exercício físico está muito associada à individualidade. Cada um vai ter um número específico. Então, esse planejamento aqui é uma forma um pouco generalista de apresentar uma forma prática para você fazer. O que eu quero dizer com isso é que isso aqui pode valer mais para umas pessoas e menos para outras, mas, de forma geral, eu mesmo, inclusive, utilizo muito isso aqui no meu dia a dia, tá bom? Que é o seguinte. Você vai precisar do seguinte conceito. A intensidade... Deixa eu ver se ficou legal. Beleza. A intensidade está associada à sua frequência cardíaca. Então, você precisa, num primeiro momento, entender qual é a sua frequência cardíaca máxima. Ou seja, qual é o máximo de batimento cardíaco que o seu coração consegue fazer. Só com essa informação você já vê que isso aqui é uma forma generalista. Não tem como eu saber que a sua, mesmo que todas vocês que estejam aqui tenham 40 anos, são pessoas diferentes. Cada um é de um jeito, tem um corpo diferente, né? Tem um metabolismo diferente, tem uma composição corporal diferente. Mas, de forma grosseira, a frequência cardíaca máxima, tá bom? Então, você já vai calcular aí, é igual a 220, você vai fazer essa conta, menos a sua idade, tá bom? Então, você vai fazer essa conta. Eu vou pegar aqui como exemplo, para ficar mais fácil, uma mulher de 40 anos. Eu acho que faz até sentido com o que a gente está propondo aqui, tá bom? Então, 220 menos 40, a gente chega na frequência cardíaca máxima de 180 batimentos por minuto. Então, 180 batimentos por minuto é o máximo, teoricamente, que uma mulher de 40 anos conseguiria atingir, tá bom? E aí a gente vai para uma segunda etapa. Essa etapa é muito simples. A segunda etapa é o seguinte. Como eu falei, a intensidade ela pode ser dividida em 3 fases. Você tem a intensidade baixa, você pode fazer exercícios de baixa intensidade, você pode fazer exercícios de moderada intensidade e você pode fazer também exercícios de alta intensidade, tá certo? Como que você vai saber isso? É o seguinte, os 180 batimentos dessa mulher de 40 é o máximo, certo? Eu vou te passar a seguinte informação. Exercícios de baixa intensidade são aqueles em que você tem uma faixa de batimento cardíaco menor do que 40% do total. Então, menos de 40% de 180. Tá? Os de moderada intensidade são os que estão entre 60% e 70%. Tá bom? E os de alta intensidade
são os que estão com mais de 80%. E por que que isso é importante de você entender? Pelo seguinte, essas diferentes intensidades, elas vão exigir, elas vão aproveitar fontes de energias diferentes. O que que eu quero dizer com isso? Nós sabemos que existem alguns macronutrientes, grupos alimentares que fornecem energia. Os principais você conhece, os carboidratos e as gorduras. Então, quando nós comemos carboidratos, quando nós comemos gorduras, nós digerimos esse alimento, metabolizamos esse alimento e esse alimento gera uma energia para a gente. E a intensidade do exercício se relaciona com qual desses macronutrientes nós vamos aproveitar para gerar energia naquele momento. E aí, o que eu já vou te dizer? Quando você está em baixa energia, baixa intensidade, o seu organismo ele está consumindo principalmente gorduras. Então, baixa intensidade, basicamente, o seu organismo pega gordura para gerar energia. Quando você está em alta intensidade, basicamente, não é 100%, mas prioritariamente, carboidratos. Aí você pergunta, Rafael, e o moderada? Moderada faz o quê? Esse aqui que é o ponto principal, sabia? Porque existe uma faixa de intensidade em que você consegue consumir as gorduras, que é o que você precisa, de forma melhor. Então, a melhor oxidação da gordura não é no baixa intensidade, e eu vou te explicar por quê. É exatamente na moderada intensidade. Então, aqui é o máximo de gordura. É aqui que você tem que ficar. Por isso que é importante você entender isso aqui. E para uma mulher de 40 anos, essa moderada intensidade, eu já fiz essa conta, vai variar de 108 a 126 batimentos por minuto. Tá ok? Então, se você tiver 38 anos, 42 anos, você vai adequar a sua regrinha de 3. Aqui, como é que eu fiz? 180 vezes 60%, ou 0,6. E 180 vezes 70%, ou 0,7. Ou você vai fazer aquela regrinha de 3. 180 é igual a 100%, 60% X. Você vai encontrar 108 batimentos. 180 é 100%, 70% é X, você vai encontrar 126. Então, pessoal, qual que é a grande questão? É você ficar aqui. Moderada intensidade. Aí eu vou falar assim. Aí você pode falar assim para mim, Rafael, eu ouvi dizer que a musculação é um exercício de alta intensidade. E você está me dizendo aqui, Rafael, que fazer musculação é bom para queimar gorduras. Agora eu fiquei perdida. Lembra que eu falei no início dessa apresentação, desse terceiro bloco, que você ia ficar feliz com o resumo? E é exatamente isso que eu quero passar para vocês. Existe um outro ponto que eu vou explicar agora, em que explica o porquê que fazer exercício como CrossFit, que é um exercício de alta intensidade, musculação, que é um exercício de alta intensidade, favorece a queima de gordura, mesmo sendo exercícios de alta intensidade, mesmo consumindo muitos carboidratos. É pelo seguinte, durante o exercício, nós liberamos substâncias no nosso organismo. Substâncias essas, algumas, que nós chamamos de catecolaminas. Você vai entender, você já ouviu falar de uma catecolamina, que é a adrenalina. Então, exercícios de alta intensidade liberam grandes quantidades de catecolaminas, de adrenalina. E a adrenalina,
ela tem uma afinidade muito grande por um tipo de gordura, que é a gordura visceral, que é a gordura da barriga, a gordura abdominal. Então, olha que interessante. Mesmo sendo atividade de alta intensidade, a musculação ou o crossfit, e que utilizam muito carboidratos durante o treino, isso é importante você entender. Isso aqui é durante o treino. Na hora que você está treinando, você pode até estar consumindo mais carboidratos durante a atividade física. Só que quando você para o treino e você vai para casa, lembra das 23 horas? O que vai acontecer nesse período é muito importante. E é exatamente essa liberação hormonal dessas catecolaminas, dessa adrenalina liberada pelos exercícios de alta intensidade, que melhoram a queima da gordura da barriga, a gordura visceral, que é uma gordura extremamente inflamatória, que é uma gordura que propicia muita resistência insulínica, que você com certeza já me viu falando muito, ou vai certamente me ver falando muito, porque a resistência insulínica bloqueia, dificulta demais o emagrecimento. Então, aqui é muito interessante. Então, qual que é o resumo? Depois disso aqui, você entende que se eu faço uma caminhada leve, eu queimo gordura. Se eu faço uma caminhada mais vigorosa, eu queimo muita gordura. E se eu faço alta intensidade, apesar de queimar muitos carboidratos, eu também queimo gordura através do estímulo hormonal. Então, olha que perfeito. O resumo é: faça atividade física que você vai estar queimando gordura, direta ou indiretamente, quando associado a um déficit calórico.